Salve torcida, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal do futebol. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. Teve o pontapé inicial nessa grande decisão do segundo torneio mais importante do futebol brasileiro e, claro, o torneio que mais dá dinheiro. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Rumo aos 500 inscritos, o canal aí deu uma travada, deu uma estagnada, mas é claro, eu conto muito aí com a ajuda de vocês. Se vocês quiserem, puderem e se acharem que eu devo a sua inscrição, a sua confiança, principalmente, se inscrevam, é 100% de graça, não paga nada, além, claro, da força, do moral e do incentivo que vocês dão aqui para o meu trabalho. Então, por favor, se inscrevam e comentem, gente, comente muito, está liberado os comentários, deixa aqui os seus pitacos, o que você achou da partida, né, enfim, comente qualquer coisa aqui, claro, sempre com respeito, com educação. Comente e também deixa o seu like, isso é de extrema importância. E também assista o último vídeo que eu publiquei aqui no canal falando da grande final da Copa Intercontinental. Sim, né, neste meio de semana, nesta quarta-feira, teve a final, a grande final da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo. Vou deixar aqui na janelinha no final do vídeo, você clica lá e assista depois, tá bom? Bom, pessoal, Corinthians e Vasco jogaram na noite desta quarta-feira pela partida de ida da grande final da Copa do Brasil. O jogo aconteceu na Neoquímica Arena e o que a gente viu neste jogo, né, o que a gente pôde acompanhar desse jogo, é que foi um jogo que foi totalmente diferente do que muitas pessoas estavam esperando, né? É uma decisão de Copa do Brasil, duas grandes camisas aí do futebol brasileiro e assim, esperávamos mais emoção, esperávamos aí mais defesas do goleiro, esperávamos aí dois times buscando o ataque, esperávamos que os goleiros pudessem trabalhar e, claro, esperávamos gols nesta primeira partida e não aconteceu nenhum e nem outro, né? O que se viu foi os primeiros 90 minutos ruins, né? O primeiro ponto foi que nenhuma das equipes conseguiu jogar, né? O Vasco não ficou só lá atrás o jogo inteiro, o Vasco arriscou, o Vasco foi para o ataque, tanto que no primeiro tempo o Vasco foi a equipe que mais finalizou ao gol, não acertou o alvo, mas foi o que mais finalizou. O primeiro gol que saiu, né, saiu dois gols aí nesse jogo, os dois gols foram anulados. O primeiro gol quem fez foi o Vasco, com o Ryan, né, estava em posição de impedimento. Depois, um pouco mais já perto do final do primeiro tempo, o Memphis Depay fez o seu gol, mas também estava impedido. Os únicos dois lances ali de emoção neste primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco continuou no ataque, o Vasco buscou o ataque, mas foi numa bola parada em que teve a melhor chance de todo o jogo, né? A equipe carioca teve o melhor lance de todo o jogo, que foi numa cobrança de escanteio e a cabeçada que acertou a trave, né? E essa foi a única chance de perigo mesmo em todo o jogo. O Corinthians ali até tentou, a torcida tentou empurrar, mas é claro, não conseguiu ali impor o seu ritmo, não conseguiu aproveitar o embalo da torcida. O Dorival Júnior fez ali algumas substituições, né, com destaque para a saída do Memphis. A torcida não entendeu, né, os comentaristas ali da transmissão também não entenderam porque que o Dorival tirou o Memphis, sendo que na visão deles, né, dos comentaristas principalmente, o Yuri Alberto não estava jogando bem. De fato, o Yuri Alberto mal tocou na bola, né, a única vez em que ele tocou a bola e criou uma boa chance foi ali num cruzamento, já no segundo tempo, dentro da pequena área em que ele chutou e o goleiro Léo Jardim fez uma baita de uma defesa, porém no início da jogada o jogador do Corinthians estava impedido, então por isso esse lance não valeu. Mas o Yuri Alberto não estava bem e o Memphis, todo mundo sabe que é um grande jogador, é um baita de um goleador
e que qualquer momento ali ele poderia tirar um coelho da cartola e fazer o gol e fazer com que o Corinthians fosse com alguma vantagem para a partida de volta. Ele saiu, claramente ele também não gostou, né? A câmera focou nele e claramente ele ficou ali incomodado. Já na reta final também o Fernando Diniz, que segurou 4 substituições, foi fazer substituições ali já no final do jogo, com destaque para a saída do Felipe Coutinho, que também claramente não gostou. Os dois tiveram ali uma conversa de pé de ouvido ali, né? Claro que não deu para entender muito bem, mas tiveram ali uma conversa ali ao pé do ouvido, uma conversa longa inclusive. O Felipe Coutinho foi pro banco, também ficou muito incomodado. É final, né, gente? É final, todo mundo quer jogar, todo mundo quer participar, então é natural quando você sai, você ficar incomodado, né? Mas é claro que tem que respeitar aí o seu treinador, a decisão do seu treinador, e claro que isso de certo ponto é bom porque os jogadores querem estar em campo, né? Na minha opinião, esse comportamento, sendo ela respeitosa, sem ter que ficar chutando garrafinha, batendo na mão do colega, murrar o banco, enfim. Você ali expressar que não gostou, mas sentar, ficar calmo, no outro dia treinar normal, sem ficar em atrito com o treinador, isso pra mim é super válido, isso mostra que o jogador quer estar em campo, quer fazer o melhor pela sua equipe, quer honrar a camisa que está vestindo. Enfim, um jogo que teve pouquíssimas emoções, não foi um grande jogo. Claro que se teve uma equipe que saiu mais feliz foi o Vasco, né? Pois segurou o empate. Todo mundo sabe que jogar na casa do Corinthians, independentemente de qual nível o Corinthians esteja, de qual fase o Corinthians esteja, é sempre muito complicado jogar dentro da Neoquímica Arena, assim como já era muito difícil, né? Jogar com o Corinthians na época do Pacaembu, e você ir lá numa final com um ambiente contra e você conseguir empatar, conseguir levar um empate para o jogo de volta dentro da sua casa e daí com o apoio do seu torcedor, é claro que o Vasco ficou de extrema felicidade, ficou muito aí satisfeito, comemorou claramente o empate e agora o jogo está totalmente aberto para domingo, 6 horas da noite, lá no estádio do Maracanã, Vasco e Corinthians. Jogo terminado em 0-0, empate, e como fica para o jogo de volta? Quem a ver, quem fazer o gol, se houver um vencedor no tempo normal, leva o título. Qualquer time, qualquer placar, 1-0, 2-1, 3-2, enfim, quem vencer o jogo leva a Copa do Brasil. Se houver empate por 0-0 ou por qualquer número de gols, como não tem mais o critério do gol fora de casa, se terminar empatado o confronto, independentemente do placar, se 1-1, 2-2, 3-3, se terminar empatado, a decisão vai para as penalidades máximas. Fim de jogo, Corinthians 0, Vasco 0. A decisão agora é no Maracanã. Enfim, quero saber a sua opinião, torcedor, para você. Você gostou do que viu? Você ficou chateado? Você ficou frustrado? Você ficou feliz? Para qual dos lados você está torcendo? Ou não está torcendo para ninguém? Só assistiu por assistir? Escreva aqui embaixo nos comentários e já sabe. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, assista o último vídeo que eu publiquei aqui falando da final da Copa Intercontinental, já deve estar mostrando aqui na janelinha, e eu vou ficando por aqui, claro, volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!